Que bom que estamos aqui, juntinhos de novo, buscando aquela força que quebra correntes e abre caminhos onde antes só havia barreiras, não é mesmo? Tem cada situação na vida da gente que parece que tem uma nuvem negra pairando, uma sequência de coisas ruins que não acabam mais, como se a gente estivesse carregando um peso que não é nosso, uma zica que impede a bênção de chegar. A gente olha para a família, para as finanças, para a saúde e parece que tem uma maldição ali, um ciclo de negatividade que se repete e que a gente não sabe como quebrar. Mas olhem só que notícia maravilhosa, meus amigos e amigas de fé. Existe alguém que já levou sobre si toda a maldição, que se fez maldição em nosso lugar para que pudéssemos receber a bênção da promessa. E para nos ajudar a tomar posse dessa vitória, a quebrar todos os laços de maldição que possam estar nos afetando e a nos defender das setas envenenadas do inimigo que tenta nos manter presos a esses ciclos de derrota, temos um guerreiro celestial, um especialista em cortar todo tipo de feitiço e encantamento. Quem é esse nosso poderoso aliado, esse quebrador de maldições, esse portador da bênção? É ele mesmo, nosso glorioso São Miguel Arcanjo. Ele, que conhece o poder do sacrifício redentor e a autoridade que temos para repreender toda a obra das trevas, é quem nos guia nessa batalha pela libertação total. Hoje, vamos mergulhar num trecho curtinho, mas explosivo, da carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, que nos revela como fomos resgatados da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até nós e recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. E com São Miguel Arcanjo como nosso comandante nessa operação de quebra de maldições, vamos aprender a identificar as amarras que nos prendem, a renunciar a toda obra de feitiçaria e a clamar pela bênção que nos pertence por direito como filhos e filhas do Altíssimo. Então, preparem o coração para uma verdadeira faxina espiritual, porque juntos vamos varrer toda a maldição e abrir as portas para a bênção. E para dar o pontapé inicial nessa jornada de libertação, nada como as palavras inspiradas do apóstolo, que chegam como uma chave que abre todos os cadeados. Gálatas 3, 13 a 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Com estas palavras tão carregadas de poder redentor, que nos mostram a troca divina que nos libertou da maldição e nos abriu as portas para a bênção, como podemos trazer essa verdade transformadora para o nosso dia a dia? Como é que São Miguel Arcanjo, o guerreiro que luta para que vivamos na plenitude da bênção, pode nos ajudar a quebrar qualquer ciclo de maldição em nossa vida e a tomar posse da herança que nos foi prometida? É sobre essa jornada da maldição para a bênção que vamos refletir um pouco mais agora. Que revelação poderosa essa de Gálatas 3, hein? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos entender isso direitinho. A maldição da lei era a consequência de não conseguir cumprir perfeitamente todos os mandamentos. Como ninguém conseguia ser 100% perfeito, todo mundo estava, de certa forma, debaixo dessa sentença de maldição, de incapacidade de agradar plenamente ao Criador por seus próprios esforços. Mas aí vem a virada espetacular. Cristo nos resgatou. Ele pagou o preço do nosso resgate. E como ele fez isso? Fazendo-se maldição por nós. Ele tomou o nosso lugar. Ele carregou sobre si a nossa maldição, a nossa condenação. Ao ser pendurado no madeiro, na cruz, ele cumpriu aquela palavra da Escritura que dizia que todo pendurado era maldito. Ele se tornou o maldito para que nós fôssemos livres da maldição.
Que troca de amor inacreditável! São Miguel Arcanjo, que esteve presente nesse momento crucial da história da salvação, conhece profundamente o poder desse sacrifício redentor e nos ajuda a compreender a profundidade dessa libertação. E qual foi o propósito dessa troca? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A bênção de Abraão era a promessa de uma descendência numerosa, de uma terra e principalmente de que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa bênção, que antes parecia restrita a um povo, agora, por meio de Cristo, se estende a todos, aos gentios, a nós. E a maior de todas as bênçãos, o ápice dessa promessa, é receber o Espírito pela fé. É ter a própria presença do Criador habitando em nós, nos guiando, nos consolando, nos fortalecendo. Isso significa que, em Cristo, a gente não está mais debaixo de nenhuma sentença de maldição. Aquelas nuvens negras que a gente falou no começo, aqueles ciclos de negatividade, aquelas zicas que parecem nos perseguir, não têm mais poder legal sobre nós se estivermos nele. Se Cristo já levou a maldição, por que continuaríamos carregando esse peso? Claro que isso não quer dizer que não vamos ter problemas. A vida continua com seus desafios. Mas a diferença é que agora enfrentamos esses desafios não como amaldiçoados, mas como abençoados, como filhos e filhas que têm acesso à promessa do Espírito. No nosso dia a dia, como a gente aplica isso? Primeiro, é preciso crer nessa verdade com todo o coração. Acreditar que o resgate já foi feito, que a maldição já foi quebrada na cruz. Segundo, é tomar posse dessa libertação pela fé. É declarar: eu não aceito mais viver debaixo de maldição. Em Cristo eu sou abençoado. Terceiro, é renunciar a qualquer coisa em nossa vida que possa ter aberto portas para a maldição. Pecados não confessados, envolvimento com práticas ocultas, palavras de maldição que nós mesmos proferimos ou que foram lançadas contra nós, heranças familiares negativas. É fazer uma verdadeira faxina espiritual. Quarto, é buscar viver em obediência à palavra do Criador. Não para merecer a bênção, porque ela já nos foi dada, mas como resposta de amor e gratidão, e para nos mantermos no território da bênção. Quinto, é clamar pela manifestação da bênção de Abraão e da promessa do Espírito em todas as áreas da nossa vida: saúde, família, finanças, emoções, relacionamentos. São Miguel Arcanjo é um poderoso intercessor nessa batalha pela nossa bênção. Ele nos ajuda a identificar as áreas da nossa vida que ainda podem estar sob influência de alguma maldição. Ele luta ao nosso lado para quebrar esses laços, para repreender as forças espirituais que tentam nos manter cativos. Ele nos defende das setas de feitiçaria, de inveja, de palavras de maldição, e ele nos conduz a viver na plenitude da bênção que Cristo conquistou para nós. É um processo de libertação e de apropriação da nossa herança. E é com essa fé no poder redentor de Cristo e na intercessão de São Miguel que vamos agora orar, quebrando toda a maldição e reivindicando a bênção. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, tu que és o terror dos espíritos imundos e o grande defensor da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, venho a ti neste momento, armado com a verdade poderosa de Gálatas 3, para clamar pela quebra de toda maldição em minha vida e para tomar posse da bênção que me foi conquistada na cruz. Reconheço e proclamo, São Miguel, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Agradeço por este sacrifício de amor infinito, onde Ele, o Santo e Justo, tomou sobre si as minhas transgressões, as minhas misérias, as minhas maldições. Naquele madeiro, Ele quebrou o poder de toda sentença que pesava sobre mim.
para que eu pudesse viver em novidade de vida, livre de todo jugo opressor. Com a tua espada de luz, São Miguel Arcanjo, peço-te, corta agora, em nome de Jesus Cristo, todo laço de maldição que possa estar afetando minha vida, minha saúde, minha família, minhas finanças, meus relacionamentos, meu trabalho, meus sonhos e meu futuro. Quebra toda maldição hereditária passada de geração em geração. Quebra toda maldição proferida contra mim por palavras de inveja, de raiva, de feitiçaria ou de qualquer outra fonte maligna. Quebra toda automaldição, palavras negativas que eu mesmo tenha liberado sobre minha vida. Que toda obra das trevas que tenha encontrado brecha para operar através de alguma maldição seja agora desfeita e anulada pelo poder do sangue de Jesus. Ajuda-me, São Miguel, a identificar e a renunciar a qualquer pecado, prática ou objeto em minha vida que possa ter servido como porta de entrada para a maldição. Dá-me a graça do arrependimento sincero e da confissão libertadora, que eu possa fechar todas as brechas e me revestir da armadura de Deus para resistir a toda nova tentativa do inimigo de me prender novamente. Intercede por mim, Arcanjo poderoso, para que a bênção de Abraão chegue plenamente sobre mim por Jesus Cristo. Que eu seja abençoado em todas as áreas da minha vida, assim como o Senhor prometeu a Abraão e a sua descendência. Que eu seja abençoado para ser uma bênção. Que a prosperidade do reino, a saúde integral, a paz que excede todo entendimento, a alegria que vem do alto e os relacionamentos restaurados sejam uma realidade em minha vida. E acima de tudo, São Miguel, alcança-me a graça de, pela fé, receber a promessa do Espírito em sua plenitude. Que o Espírito Santo do Criador habite em mim, me guie, me console, me fortaleça, me capacite e me cele como propriedade exclusiva do Altíssimo. Que sua presença em mim seja a maior de todas as bênçãos, o penhor da minha herança eterna, a fonte de toda a vida e de toda vitória sobre o mal. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra as maldições e todas as obras do inimigo. Com teu poder e pela autoridade do nome de Jesus, expulsa de minha vida e de tudo o que me pertence toda força maligna, toda influência negativa, todo espírito de miséria, de doença, de discórdia, de fracasso. Que em seu lugar reine a bênção, a paz, a saúde, a prosperidade e a alegria do Senhor. Que eu possa viver como um verdadeiro filho da bênção, testemunhando ao mundo o poder libertador daquele que se fez maldição para que eu fosse eternamente abençoado. Amém. E ao sentirmos o peso das correntes se quebrando, ao visualizarmos a luz da bênção invadindo todas as áreas da nossa vida, uma leveza e uma alegria tomam conta do nosso ser. E essa experiência de libertação e de apropriação da bênção é algo que precisa ser proclamado para que outros também possam ser livres. Que sensação maravilhosa essa de saber que fomos resgatados da maldição e que a bênção de Abraão é nossa por direito em Cristo, não é mesmo? Gálatas 3, com a força e a intercessão de São Miguel Arcanjo, nos dá as chaves para quebrar todos os ciclos de negatividade e para vivermos na plenitude da promessa. É como tirar uma mochila pesadíssima das costas e começar a caminhar leve, livre, rumo a um futuro de bênçãos. Essa verdade de que não precisamos mais viver debaixo de nenhuma maldição, mas que podemos desfrutar da herança de filhos abençoados, é uma notícia boa demais para ficar guardada. Pense em quantas pessoas ao seu redor podem estar sofrendo com situações que se repetem, com problemas que parecem não ter solução, sem saber que existe um caminho de libertação e de bênção abundante disponível para elas. Por isso, meu convite cheio de fé para você hoje é: seja um instrumento de libertação e um portador da bênção. Se esta oração, esta reflexão te ajudou a identificar alguma área da sua vida que precisa ser liberta e te deu esperança de viver a bênção, compartilhe essa luz.
Envie este vídeo, esta mensagem, para aquele amigo, familiar ou conhecido que está lutando contra alguma maldição, precisando de uma palavra de fé e de uma direção para encontrar a liberdade. Vamos juntos, com o auxílio poderoso de São Miguel Arcanjo, criar uma grande corrente de quebra de maldições e de ativação das bênçãos do Criador. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de fé aqui no canal, este é o momento perfeito para se juntar a nós nessa jornada de libertação e bênção. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos momentos de oração e fortalecimento. Deixe seu comentário, sua intenção, seu testemunho de como a bênção do Criador tem se manifestado em sua vida após renunciar a toda maldição. Cada interação sua nos ajuda a levar esta mensagem de que Cristo nos resgatou da maldição a mais e mais corações. Lembre-se, com São Miguel Arcanjo lutando ao nosso lado e a palavra do Criador como nossa arma, toda maldição é quebrada e a bênção floresce. Que a bênção abundante do Altíssimo esteja sobre você e sua casa.